A gente trabalha com esse tema na nossa prática clínica já há 4 anos, mais ou menos, que a gente vem desenvolvendo as avaliações funcionais, não só para joelho, mas para ombro, coluna, cotovelo, né, tornozelo, praticamente as principais aí, articulações que têm as maiores demandas no nosso serviço. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que a gente está fazendo nesses últimos anos e mais ou menos como é que é a nossa realidade lá em relação à visão da fisioterapia também junto com o médico do esporte. Bom, acho que antes de falar da avaliação funcional, é importante que eu passe a imagem para vocês, qual que é o motivo que a gente desenvolveu essas avaliações, por que a gente faz isso aí, qual que é a importância disso daí na prática clínica nossa, no dia a dia. Então eu queria mostrar um videozinho para vocês, é uma entrevista de um atleta profissional, mas que cabe também a grande realidade de qualquer médico, fisioterapeuta que trabalha com esporte, que é o atleta amador, o atleta recreacional também. Então vamos ver um pouquinho disso aí, eu acho que dá para entender muito o motivo que a gente está desenvolvendo esse tipo de trabalho. Um mês depois de rescindir o contrato com o Figueirense, o meio-campo Pedrinho, aos 32 anos, está deixando o futebol. Ele deu uma entrevista exclusiva para o Sport TV News e explicou sua decisão. Um pensamento forte que já vinha surgindo já há alguns anos e esse ano bateu mais forte essa vontade de encerrar a carreira. Por vários motivos, assim, mas o principal é pelo desgaste que eu tive psicológico por todos os problemas que eu passei. A paciência e a tolerância, tanto minha quanto das pessoas que convivem comigo, foram se esgotando. Às vezes eu tenho uma lesão pequena, como outros jogadores têm, mas por ser eu, pelo meu histórico, a paciência do clube, das pessoas também já é pequena. Se eu não tivesse o histórico que eu tinha, era considerado normal, porque todo mundo tem esses pequenos problemas. Mas comigo já é um pouco mais desgastante. Então, esse é um dos principais motivos para que eu encerre a carreira. Carreira que começou no Vasco. No clube surgiu como uma promessa, mas logo se destacou num time com vários craques. Participou da campanha do time campeão brasileiro em 1997 e da Libertadores em 1998. A grande fase foi coroada com uma convocação. Mas um carrinho do zagueiro Jean do Cruzeiro mudou o destino de Pedrinho. Ali que me abalou realmente, porque eu vivi o céu e o inferno em 3 dias de diferença, né? Fui convocado para a seleção brasileira e 2 dias depois eu me machuquei e não pude me apresentar. Então, depois daquilo ali, muitas coisas aconteceram negativas para mim nesse ponto de lesão. Depois de 2 cirurgias no joelho, Pedrinho seguiu a carreira no Palmeiras. Teve bons momentos. Mas uma nova contusão no joelho impediu a sequência. E começava a surgir o estigma de que se machucava com facilidade. Eu tenho que passar uma temporada sem ter nada. Ninguém admite mais que eu tenha qualquer tipo de problema. E isso às vezes me atrapalha, porque às vezes eu estou com uma dor que eu posso dar uma segurada um jogo, mas eu não falo e começo a treinar em cima dessa dor, agrava e acaba se tornando uma lesão maior. Então é uma guerra, é um conflito que eu tenho diariamente. Pô, paro de treinar por causa dessa dorzinha e melhoro, eu fico fora só de um jogo, eu vou pro pau. E aí tu vira uma bola de neve e acaba se confundindo. A carreira chega ao fim com algumas glórias. Mas com o sentimento de que Pedrinho poderia ter ido mais longe. Às vezes eu só fico imaginando como seria se eu não tivesse ido naquela bola, né? Eu tento fazer a minha carreira sem aquela lesão. Bom, então a gente vê que muitas vezes, né, se tratando de um atleta profissional, o atleta, o médico, o fisioterapeuta, o treinador físico, confunde, né, alguns parâmetros subjetivos, objetivos, né, são várias coisas envolvidas numa lesão grave, desde parâmetros como dor, a compreensão e confiança do atleta, a percepção da evolução, se ele está evoluindo bem, se está acima, se está abaixo da média, do esperado, né, do previsto, insegurança e medo de retornar ao esporte, de ter uma recidiva da lesão, e aspectos objetivos também, né, o edema, amplitude de movimento, estabilidade articular e performance muscular.
Então, com o intuito de fechar um quadro de uma maneira mais global e mais quantitativa, a gente desenvolveu essas avaliações funcionais que cabem desde um atleta profissional até o atleta recreacional que participa de rachão aí de final de semana. Então, os objetivos principais da avaliação funcional do joelho é quantificar parâmetros clínicos, né, para auxiliar tanto a tomada de decisão médica, mas é um paciente que vai operar, vai se segurar um pouco, não está com os parâmetros ainda suficientes, né, para fazer uma cirurgia, no caso aí uma reconstrução do LCA ou não, tem que segurar um pouquinho mais, né? Para auxiliar o tratamento fisioterapêutico. Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente o tanto que é importante. Atualmente não existe receita de bolo para as lesões, a gente divide, a tendência é cada vez mais fazer isso, dividir os nossos protocolos em subgrupos, né? Muitas vezes a mesma lesão, uma instabilidade da patela, por exemplo, numa atleta, uma adolescente, às vezes a gente tem 4, 5, 6 protocolos diferentes para tratar, às vezes, o mesmo problema, e vai depender do paciente, de onde que ele vai se encaixar, a gente vai utilizar uma técnica ou outra para intervir. Conscientização e adesão do paciente também, né? O paciente precisa entender de onde que ele está vindo, para onde que ele está indo, né? Qual que é o nível que ele está, aquela dor é normal, a instabilidade dele é normal, o que é aceitável, o que não é, ele tem que compreender. Com isso, ele adere mais facilmente ao tratamento, a gente coloca metas para esse paciente, ele consegue ter um resultado mais fácil no final. E a prevenção de recidivas, né? A última coisa que o médico, que o fisioterapeuta quer, é que esse paciente, esse atleta, volte de novo no consultório com a mesma lesão ou outra lesão associada. Bom, a avaliação funcional, então, a gente divide basicamente em duas partes, né? A parte 1, né, a primeira parte, a gente analisa e quantifica os parâmetros subjetivos, né? A gente inicia aí com uma escala visual numérica de dor, graduada aí de 0 a 10, né, sendo 0 a ausência de dor e 10 a dor máxima. A gente pede para o nosso atleta ele classificar a intensidade da dor na hora da avaliação funcional, na última semana, ele fala assim, qual foi a pior intensidade de dor na última semana? Ele vai dar nota também. E qual que é a intensidade de dor quando foi a menor na última semana. Então, a gente vê o quanto que está oscilando o quadro álgico desse paciente, desse nosso atleta, né? E a gente usa algumas classificações, né? Obviamente, se for uma pontuação 0, né, a dor é ausente, 1 ou 2 pontos é uma intensidade leve, 3 a 7 pontos uma intensidade moderada e 8 a 10 pontos uma intensidade, na verdade, muito forte, né? E os critérios de classificação, quando a gente compara pré e pós-tratamento, eu vou falar também mais para frente que o ideal é sempre a gente fazer uma avaliação funcional antes de início de temporada, né, dependendo do esporte que a gente está envolvido com o nosso atleta também, mas a gente faz muitas vezes a avaliação pré e pós, né, ou então você machucou o joelho, vai para uma cirurgia, faça uma avaliação pré-cirúrgica e depois o final, pós-cirúrgico. E você consegue, inclusive, ver em vários itens o quanto que ajudou aquela cirurgia ou mesmo aquele tratamento conservador, né? Então, houve uma piora se tem um aumento da pontuação, obviamente, ausência de melhora significativa se a pontuação de dor ficou na mesma ou teve diminuição de apenas 1 ponto. Uma melhora quando há uma diminuição de 2 ou 3 pontos e uma melhora muito significativa, né? Melhorou muito quando tem uma diminuição de 4 ou mais pontos, tá? Então, é mais ou menos dessa forma que a gente utiliza a escala visual de dor para esses atletas. Questionário científico a gente utiliza bastante também, então tem vários questionários na literatura em relação a joelho. A gente tenta buscar basicamente qual que é a tendência da literatura atual, quais são os questionários que estão sendo mais utilizados, principalmente em estudos clínicos randomizados, né? Além da literatura, a gente tenta utilizar também, de preferência, questionários que estão traduzidos e validados por português, né, e questionários exclusivamente subjetivos, tá? Porque eu quero ver, na verdade, qual que é o intuito de aplicar um questionário, é ter a visão do paciente, não a visão do médico. Eu não quero colocar ADM, força nesse questionário, eu quero ver para o paciente como que ele enxerga essa lesão dele. Então, por isso que a gente dá preferência, nesse caso, para questionários 100% subjetivos, né? Às vezes uma lesão que para a gente parece ter um nível, para o paciente, às vezes ele lida de uma forma diferente. A gente utiliza especificamente para lesões ligamentares e meniscais o questionário Lisrom, né, que é muito simples, fácil de ser aplicado. Ele dá um quadro de pontuação, né, que vai de excelente, bom, regular, ruim. Para praticantes de esporte, a gente complementa então com o IKDC, que é um questionário um pouquinho maior, né, envolve aspectos esportivos. Disfunção femoropatelar, então a dor anterior no joelho, condromalácia, né, as luxações, subluxações patelares, a gente utiliza o Kujala. Para tendinopatia patelar, o pessoal da Austrália publicou um questionário bem interessante. Hoje em dia a gente já tem ele traduzido e validado para o português, que é o VISA. E para a osteoartrose, a gente utiliza o WOMAC, né, que ele dá também critérios aqui, os subitens de dor, de escala de função física e de rigidez articular.
Então, é mais ou menos dessa forma que a gente utiliza os questionários específicos para joelho. Tá? A gente não aplica o mesmo questionário para todos os pacientes, a não ser o SF36, especificamente o domínio físico. Indo para a segunda parte da nossa avaliação, aí a gente vai ver a nossa visão, a visão do terapeuta, a visão do médico em relação à lesão do paciente. Então, os parâmetros objetivos, a gente pega a goniometria, né, compara sempre o joelho com o outro, vê a diferença entre os dois, e a gente já sabe também quais são os graus de normalidade. A gente faz a perimetria para ver o inchaço do joelho, né, a gente mensura, acompanha isso daí. A perimetria da coxa também para ver o nível de trofismo muscular das coxas, e a gente sabe que até 1,5 centímetros é o máximo do aceitável de hipotrofia muscular, mais que isso provavelmente ele vai ter um déficit de tórico muscular significativo. A gente pega, no caso aqui, a 15 centímetros proximal da borda patelar superior. A gente faz o teste de dinamometria, né, que é um teste bastante procurado também. Esse aqui é um dinamômetro que eu desenhei, a gente fabricou junto com o pessoal da engenharia de Nova Odessa, e ele foi validado com o dinamômetro isocinético. Então, desde que a gente respeite alguns parâmetros específicos, não é de forma aleatória, desde que alguns parâmetros sejam respeitados, a gente consegue, em relação ao pico de torque, que é o principal parâmetro que vai determinar a classificação do nosso paciente, mesmo com o isocinético, a gente consegue obter de forma bastante fidedigna com um equipamento um pouco mais simples, né? Então, envolve algumas etapas. Primeiro, o aquecimento. O nosso atleta ele faz um aquecimento numa bicicleta durante 5 minutos. Segunda etapa, a gente explica para ele como é que vai ser a avaliação. Terceira etapa, ele faz uma coleta piloto, né, para entender como é que é o teste. E a quarta etapa, que é a coleta de dados propriamente dita. No caso, a gente faz 3 contrações voluntárias máximas do paciente de extensão, especificamente a 60 graus de flexão do joelho. Por que 60 graus? É nessa angulação que o paciente vai ter a vantagem biomecânica do comprimento e tensão do quadríceps. Então, é a 60 graus que o quadríceps consegue gerar o maior torque muscular. E o teste de flexão a gente faz a 30 graus, a mesma relação, só que agora para os isquiotibiais, os posteriores. E a gente pega o maior pico de torque dessas contrações. Aqui, só para vocês terem uma ideia, então, é uma cadeira e tem uma célula de carga, está ligado numa interface no computador, e a gente consegue mensurar e quantificar a força do nosso paciente. Passa a deixar de ser um parâmetro subjetivo, olhar para a perna e ver se está duro ou não, se está grosso ou não. A gente começa a quantificar isso daqui. Dá para normalizar pelo peso da pessoa, dá para brincar bastante com isso aí depois. Mas, de forma resumida, a gente compara o lado direito com o lado esquerdo, vê a diferença em porcentagem, tanto para a extensão do joelho quanto para a flexão. E, além de comparar um lado com o outro, a gente compara o lado com ele mesmo, ou seja, a relação agonista-antagonista, a proporção isquiotibiais-quadríceps de torque muscular. Então, se o paciente apresenta uma diferença de, no máximo, 10%, a gente sabe que isso aí é fisiológico, é normal. Se eu pegar muitos de vocês aqui que nunca tiveram uma lesão de joelho, vão dar 8%, 7%, 9% de diferença de um lado com o outro, né? De 10% a 20% é considerado um déficit mínimo, de 20% a 30% um déficit moderado, e acima de 30% o negócio está feio, aí é um déficit severo, que vai ter que precisar de uma atenção um pouquinho maior. Vamos supor que esse paciente tem uma história de lesão no joelho contralateral ou tem um acometimento bilateral, uma cirurgia concomitante, fica complicado a gente comparar um lado com o outro, né? Eu acho que não faz muito sentido. E, para isso, a gente já tem dados da literatura que ajudam. Então, sei, por exemplo, para um homem de 30 a 39 anos, qual que é o torque esperado que ele vai gerar de quadríceps? Então, a gente consegue, hoje em dia, usar dados da literatura para complementar a nossa avaliação, inclusive a relação isquiotibiais-quadríceps também. Depois do teste de torque, a gente faz o teste de performance, né? Existem vários testes relatados e validados na literatura, né? A gente tem que ter um pouquinho de cuidado, e existem muitos critérios para a gente utilizar isso daí, não é de qualquer forma aleatória, né? A gente segue muito a Universidade de Delaware, do protocolo de Delaware, da Lynn Snyder, que chegou a fazer follow-up de mais de 10 anos com vários pacientes, ligamento cruzado anterior e outras disfunções. Então, aqui no caso, está mostrando um dos testes mais simples, né? Que é o Single Rope Test. O paciente tem que saltar com uma perna só, né, e cair com a mesma perna. Ele não pode colocar o outro pé no chão, tem que saltar a maior distância que ele conseguir. E a gente mede essa distância. Tá? A gente divide a distância que ele saltou com o membro lesionado pelo membro sadio e multiplica por 100, e a gente consegue um score. Esse score ele tem que dar maior que 90% para ser considerado normal. Entre 75% e 90% ele é considerado próximo normal, 50% a 75% anormal e abaixo de 50% extremamente anormal. O segundo vídeo mostra o Triple Crossover Rope Test.
né, que é um teste um pouquinho mais difícil, que a gente faz também numa fase final de várias lesões. Então, o paciente ele tem que fazer 3 saltos consecutivos com uma perna só e cruzar uma fita de 15 centímetros de largura. Não pode pisar na fita, não pode usar outra perna e não pode parar no meio. É um teste bastante desafiador. Os pacientes, muitos, não conseguem fazer quando eles têm uma insegurança muito grande. Então, já mostra que a gente não está em condições de liberar esse atleta para a prática esportiva atual. Eu mostrei aqui, na verdade, uma maneira genérica que a gente faz a avaliação do joelho, mas o que é importante a gente saber? Que existem vários tipos de avaliações funcionais do joelho. A gente faz basicamente 5 avaliações lá para joelho. Então, dependendo do que a pessoa tem, a gente vai colocar o nosso tempero, vai investigar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. No caso de disfunções femoropatelares, né, a dor anterior, condromalácia, luxações, a flexibilidade, é importantíssimo a gente quantificar isso aqui de uma maneira clínica, né? Então, a gente sabe que os isquiotibiais, né, os músculos biarticulares aqui, atuam principalmente na fase excêntrica, desaceleração do joelho, né, em várias modalidades esportivas. E quando a gente tem uma contratura, né, um retesamento dessa parte posterior, a gente leva uma sobrecarga no mecanismo extensor e, consequentemente, uma hiperpressão femoropatelar, né? E muitas vezes aí pode estar uma das causas, né, da nossa dor do nosso paciente. Então, por que não quantificar isso daí? Hoje em dia, a gente já consegue fazer isso. Na verdade, desde 2005, né, a gente faz o teste do ângulo poplíteo, que põe a coxa femoral a 90 graus e estende o joelho de forma passiva. A gente sabe que o normal é esse joelho estender até ficar abaixo de 20 graus da extensão total. Mais que isso, já tem evidência que é considerado um encurtamento significativo e muitas vezes pode predispor a algumas lesões. Se tratando ainda de dor anterior no joelho, de luxações, né, a gente tem que lembrar que a patela, entre aspas, aí, é um osso flutuante, né, está suscetível a algumas forças vetoriais, e especificamente a disfunção femoropatelar. O trato iliotibial também é muito importante, e a gente vê que muito profissional esquece disso daí. Né, uma contratura, o retesamento da banda iliotibial pode tracionar a patela para a lateral. Né, você muda totalmente a artrocinemática femoropatelar. Você vai aumentar o contato das cartilagens e poder causar até uma instabilidade femoropatelar. Então, a maneira que a gente usa para quantificar isso daí é o Obertest, no caso modificado, que é com o joelho em flexão. A gente utiliza inclinômetro, tá? Hoje em dia eu utilizo o inclinômetro digital. Na verdade, até no smartphone você consegue baixar aplicativo que dá para fazer isso e calibrar. Né? Não tem a questão do custo mais impedindo a gente de fazer isso. Né? Então, a gente sabe que o normal é essa perna ceder mais que 23 graus. Né? Então, a gente classifica o paciente se tem encurtamento do trato ou não. A gente coloca números e põe metas. Alteração de pisada, muitas vezes uma pronação, uma supinação excessiva, pode acarretar o quê? Um desalinhamento de todo o membro inferior, né? Uma rotação tibial, e a patela, coitada, lá no meio, fica suscetível a essas alterações também. Né? O tracking patelar muda, e se você não corrige a pisada, muitas vezes você não consegue ter um sucesso no tratamento. Então, a gente faz a avaliação de pisada, a gente utiliza um plantígrafo, a gente escaneia, faz uma análise digital, mensura a área do antepé, o mediopé e retropé, a gente chama de A, B e C, pega a área do mediopé, B, e divide por A mais B mais C. A gente já sabe desde 2009 que esse valor tem que dar entre 0,20 e 0,28 para ser considerado uma pisada normal, uma área de contato normal. Abaixo de 0,20 é mais comum de ser uma pisada supinada e acima de 0,28 pronada. A gente mensura também o arco plantar medial longitudinal. A gente pega a altura do navicular ao solo e divide pela distância da primeira metatarso falangiana ao calcâneo. E a gente consegue normalizar a altura do arco de acordo com o tamanho do pé de cada pessoa. Porque se eu pegar uma altura do arco de 4 centímetros para uma pessoa, um atleta que tem 1,60 m é uma coisa. Se eu pegar a altura de 4 centímetros para um cara que tem 1,80 m é outra. Né? Então, a gente classifica também, a gente sabe que esse parâmetro tem que dar entre 0,24 e 0,30, abaixo disso é pronada, acima disso é supinada. A gente soma os dois parâmetros e, com isso, a gente consegue fazer uma classificação mais eficaz do nosso paciente e sabe dizer se tem que utilizar um calçado adequado, uma palmilha adequada. Antigamente se falava muito de vasto medial oblíquo, eu não vou me adentrar muito nesse assunto, porque a gente não tem muito tempo para falar, mas é importante, né, o fortalecimento do quadríceps para a dor anterior no joelho. A gente sabe da significância disso daí,
Mas nos últimos anos tem se falado muito, principalmente com o Powers, que é um dos maiores pesquisadores, né, no assunto, não só da lateralização da patela, mas principalmente da rotação interna do fêmur, né? Então, essa incongruência fêmuro-patelar, muitas vezes, ela não está ocasionada por uma fraqueza de quadríceps, de vasto medial. Às vezes, você mensura o torque e está tudo normal, está até mais forte que o outro lado. Muitas vezes, quando ele faz uma descarga de peso axial, uma cadeia cinética fechada, a gente vê que é o fêmur que roda medialmente. Então, o problema está lá em cima. O problema está lá na região lombopélvica, né? Como é que a gente avalia isso daqui? É um teste bem simples, né? Um single leg squat test, né? A gente pede para o paciente ficar em cima de um degrau, cruza os braços para tirar o auxílio do membro superior no equilíbrio e pede para ele descer de forma lenta, bem devagar, uma velocidade constante, até tocar o outro pé no solo. Ele não vai poder descarregar o outro pé, descarregar o outro peso, né, o peso no outro pé. Ele vai manter sempre a descarga de peso no pé que está em cima. Tá? E aqui a gente vê, por exemplo, né, uma paciente fazendo uma descarga normal, com equilíbrio bem estabelecido. Aqui, o que a gente já percebe? Olha a inclinação de tronco. Ela já compensa, faz uma inclinação ipsilateral. Muito provavelmente essa paciente tem um déficit dos músculos lombares, né, especificamente do quadrado lombar. Aqui a gente já percebe o quê? Um Trendelenburgo, né? Então é uma paciente que está com uma insuficiência de glúteo médio, de piriforme. E aqui é uma paciente que faz um valgo dinâmico, como ela fecha o joelho, encosta um joelho no outro, né? A gente vai ter que trabalhar rotadores laterais do quadril, senão esse paciente não vai evoluir. Vai passar na mão de médico, de fisioterapeuta e ninguém resolve o problema dele. Então, a gente classifica o nosso paciente também de acordo com a disfunção lombopélvica. Aqui um exemplo, uma paciente com uma dor anterior no joelho, né? Aí ela descendo, isso aqui na verdade é o joelho normal, assintomático, já tem uma alteração. Olha o joelho esquerdo, que é o sintomático, ele tem muita dor. Dá uma olhada, a dificuldade para fazer o teste. Ó, já caiu no grupo E logo de cara, já não conseguiu fazer em velocidade baixa e constante, né? Repara como que ela tem todas as alterações, tanto do tronco, Trendelenburgo e valgo dinâmico. Ó, em câmera lenta de novo, ó. Ela tem as três, ó. Tá? Como é que você vai devolver essa paciente fazendo analgesia, fortalecendo a musculatura? Você tem que ter todo um trabalho de reeducação neuromuscular. Tá? E tem que investigar e saber focar os exercícios específicos. Por isso que a gente atualmente é totalmente contra estipular protocolos para dor anterior no joelho, protocolo para LCA. Você tem que ver as peculiaridades de cada paciente e dividir ele em subgrupos. Tá? A gente vê esse teste, no caso, em quadro a quadro, né? A gente pausa vendo quadro a quadro e quantifica com o software e mensura a angulação. Mostra para o paciente e vai fazer um treinamento depois, para frente repetir o teste. Em relação ao ligamento cruzado anterior, também tem alguns temperinhos que a gente joga, vamos dizer assim, na avaliação funcional, né? A gente faz uma avaliação no meio do protocolo, com 4 meses, que a gente sabe que já tem uma integração, entre aspas, suficiente, que permita esse paciente a começar a fazer um impacto, começar a corrida, né? A gente sabe da evolução de protocolos agressivos, conservadores, né? Mas, de forma geral, o consenso que atualmente na literatura é uma avaliação parcial em 4 meses, tá? A gente faz análise de toque, que eu mostrei para vocês com o dinamômetro, e a gente vai dividir o nosso paciente, vai classificar ele no subgrupo 1, 2, 3 ou 4. No caso, a gente só vai liberar para corrida, para trote e exercício pliométrico progressivo o paciente que caiu no subgrupo 1, 2 ou 3. Aqueles que têm um déficit maior que 30%, está provado que a médio e longo prazo eles vão desenvolver uma instabilidade novamente. Não porque vai romper o enxerto, mas porque tem um afrouxamento desse enxerto. Tá? Então, mesmo com 4 meses, a gente só libera para correr se ele está incluso no grupo 1, 2 ou 3. E isso a gente fala antes, no início do protocolo do paciente. Ele já sabe que vai chegar essa hora. Então, ajuda muito essas metas que o paciente tem que bater, né? Em relação a esses grupos também, estava esquecendo, a gente muda totalmente o protocolo de hipertrofia muscular. Tá? Cada grupo desse, a partir de 4 meses após a reconstrução da LCA, ele passa a ter um programa de hipertrofia diferente entre si, com o intuito de normalizar todo mundo. Alguns a gente força mais, outros a gente só mantém. Outro parâmetro que a gente faz na avaliação funcional de joelho em LCA, LCP também, é a artrometria. Então, a gente usa o Rollimeter, né, que essa é uma revisão sistemática em 2010, também comparando vários artrômetros que tem, não vou falar as marcas, mas só para vocês terem uma ideia, o Rollimeter e o Catrimil foram os dois considerados com maior sensibilidade e especificidade, né, que são os dois indicados para a gente utilizar para LCA e LCP. E o Rollimeter tem a vantagem de ser mais acessível em relação ao custo, né? Então, a gente verifica a translação tibioranterial, a gente quantifica isso daqui em milímetros. Vamos ver em milímetros quanto que é o nosso Lachman, quanto que é a nossa gaveta. E, de novo, deixa de ser um parâmetro subjetivo, e sim quantitativo. A gente sabe que esse valor ele tem que ser abaixo de 3 milímetros quando a gente
compara o lado lesado com o lado contralateral. Né? Ele não pode ter uma diferença maior que 3 milímetros. Caso a diferença seja maior de 3, ou é um caso de uma ruptura, ou um caso de recidiva, ou de uma frouxidão específica bem significativa que esse paciente vai ter falseio de novo. A gente complementa, a gente classifica também anormal, próximo normal, anormal e extremamente anormal. Tá? Em relação ao ligamento cruzado anterior, é importante a gente saber também do mecanismo de lesão. Né? Eu não vou adentrar no assunto também, mas só para a gente relembrar um pouquinho, né, a importância do famoso valgo dinâmico que a gente faz, né, principalmente nas lesões que não tem contato. Né? O paciente sozinho ele vai fazer um movimento de pivô, de giro, descarrega o peso e faz uma torção do joelho. Né? O pé fixo no chão e dá para ver bem fácil aí a tíbia sendo deslocada. Né? Então, a gente avalia também a presença do valgo dinâmico antes de liberar o nosso paciente para retornar à prática esportiva. Esse teste, o Drop Jump Landing Test, né, ele está sendo bastante difundido, tem algumas coisas para evoluir ainda, mas a gente já consegue utilizar ele de forma quantitativa hoje em dia. Percebe essa paciente aqui, que ela vai fazer o teste, como que ela faz o valgo dinâmico. Os rope tests, a gente utiliza o quê? Os cruzados, os saltos em distâncias. Esse aqui é um teste vertical. Tá? Então, pede para saltar no chão e pular o mais alto possível. Olha como já faz o valgo logo de início e olha como ela repete o valgo na hora da aterrissagem e impulsão. Tá? E repara que o centro da patela passa do hálux. Então, essa paciente é uma forte candidata a ter uma recidiva no futuro, se não corrigir esse controle neuromotor. Tá? Então, a gente considera também como risco elevado quando a patela ultrapassa o hálux, risco baixo quando passa em cima do hálux e ausência de risco, que é o que a gente quer para todo mundo, quando a patela permanece de forma lateral ao hálux. Isso pensando em ligamento cruzado anterior. A gente só libera o nosso paciente, no caso de LCA, se ele apresenta todos esses critérios aqui na avaliação funcional final que a gente faz. Então, ele tem que ter um questionário LISROM considerado excelente, ou seja, uma pontuação acima de 95, amplitude de movimento completa, a diferença no artrômetro inferior a 3 milímetros, um déficit de força, a gente só libera se ele tiver um déficit de, no máximo, 15%. Na verdade, o nosso serviço, a gente utiliza a classificação de 10%, a gente é um pouquinho mais chato, mas a literatura permite a gente utilizar 15%. O Hope Test, ele tem que dar acima de 90%, ou seja, normal, e o último teste do valgo dinâmico também tem que ser considerado normal. Se a gente faz a avaliação final e esse paciente não passa em todos esses critérios, ele não vai ter alta, a gente vai fazer o protocolo focando quais são os déficits atuais dele, para depois liberar para a prática esportiva. Quando solicitar uma avaliação funcional do joelho, todo mundo pergunta isso daí. Na verdade, a gente sempre orienta o pré e pós-tratamento. A grande maioria dos profissionais pedem só no pós, mas é muito importante a gente ver o pré-tratamento também, porque eu precisava saber como é que estava esse paciente antes de operar. Ele fez o LCA, tá, mas como é que ele foi para a cirurgia? Tinha uma flexão de pelo menos 120, tinha uma extensão total, o joelho estava quente, estava inchado, como é que estava a dor dele? Então é muito importante a gente conhecer o paciente antes de iniciar o tratamento, seja ele conservador ou cirúrgico. Tá? E, alguns casos específicos, a gente faz avaliação funcional parcial no meio do protocolo. No caso LCA, a gente faz sempre com 2 meses do programa de pós-operatório, e LCP a gente segura um pouquinho mais, de 5 a 6 meses, ou até um pouco mais, dependendo da casuística aí. Quando a gente faz a avaliação funcional, é importante a gente também laudar tudo isso daí e escrever de uma forma coerente para que não só o fisioterapeuta que está acompanhando ele entenda isso daí, saiba trabalhar com isso, mas o médico, o ortopedista, o cirurgião saiba também entender isso daí e ter um feedback, todo mundo falar a mesma língua, e até mesmo o educador físico, o personal, o treinador dele. Né? E a gente, no final, escreve um texto também de uma forma, entre aspas, coloquial, para que o paciente entenda, de uma maneira não técnica, o que está acontecendo com ele e o que ele precisa fazer. Tá? E a gente envia esse laudo para toda a equipe médica que está acompanhando o paciente. Acho que é mais ou menos isso. Muito obrigado.